Queridos, quem sabe que Deus é amor? Levanta sua mão. Deus é amor, né? E é interessante como que a maioria das pessoas, até quem não o conhece verdadeiramente, só ouve falar de Deus, sabe que Deus é amor. Agora, nós hoje vamos estar meditando numa coisa, e foi interessante porque uma pessoa chegou para mim e falou comigo: pastora, mas você lembra de uma palavra que você trouxe há anos atrás? Aquela palavra caiu no meu coração e deu fruto. E eu fiquei com temor, né? Aquela palavra que veio para a minha vida. Por que você não volta a trazer essa palavra? E eu falei: mal, ela lembrou daquela palavra, meu Deus, faz anos mesmo. E eu falei: eu vou dar uma olhada, eu vou revisitar. E fui aos meus arquivos e revisitei essa palavra, que foi trazida há anos atrás. Muitos de vocês não estavam aqui. Alguns estavam. Talvez você vá lembrar dessa palavra. Mas é impressionante como que as pessoas não prestam atenção no caráter do Senhor. Você sabia que Deus tem um caráter? Você sabia que Ele é uma pessoa? Por isso que nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque Deus tem um caráter. Repete comigo: Deus tem um caráter. E esse caráter de Deus, ele, para quanto mais tempo a gente vai conhecendo, vai caminhando com Ele, mais a gente vai conhecendo. Deus é amor, não há dúvida quanto a isso. Porém, o nosso Deus é um Deus tremendo. É um Deus tremendo. Eu não sei quantos aqui já viram a mão do Senhor tratar. Quantos já viram a mão do Senhor tratar mesmo? E pesado. Eu já vi. Por ocasião, ainda quando estávamos em Connecticut, nosso pastor foi tremendamente traído. Tremendamente traído. Levantou-se uma fofoca do inferno por trás dele para derrubar o ministério dele. E Deus falou conosco muito claramente: não se metam nisso aí, nem ouçam as acusações. Porque sou eu que vou tratar. Então, imediatamente, tomamos a nossa posição de nem ouvir falar. E realmente não ouvimos falar. Quando chegaram: olha, nós temos os papéis, nós falamos: nós não queremos saber de nada. Se vocês querem fazer alguma coisa com o nosso pastor, vocês vão ter que esperar o nosso pastor voltar da África, porque o homem está lá fugindo de bala em Angola e vocês estão tramando tirar o nosso pastor. E nós falamos: não, nós vamos nos posicionar e nós vamos esperar o homem de Deus chegar. Quando o homem de Deus chegar, você fala com ele tete a tete, cara a cara, como tem que ser feito. Amém? Amém. Nem sei por que eu estou falando isso. De repente, veio assim no meu coração compartilhar com vocês. Sabe por quê? Porque cada um daqueles pastores que se reuniram ali numa reunião ilegal, porque o pastor não estava presente, cada um deles nós vimos acontecer coisas terríveis. Um deles, que era um dos grandes acusadores, que queria tramar contra o nosso pastor, ele se levantou, e quando nós soubemos depois daquela reunião horrível que teve lá, nós fomos vendo. O filho amado, de 16 anos, sofreu uma morte instantânea num acidente de carro. A outra, que tinha se levantado com a voz, a filha de 14 anos engravidou. Fugiram para o Brasil envergonhados. A outra, que falou: olha, ele fez isso, isso e isso. Sabe o que aconteceu? Eu estava com 9 meses de gravidez. Perdeu o bebê. O bebê nasceu morto. A outra, tudo de uma reunião só. A outra, que se levantou também para falar mal do pastor pelas costas, apareceu com um câncer na mama, teve que retirar. O outro, pastor, se levantou contra o nosso pastorzinho,
Sabe o que aconteceu com ele? Caiu em adultério. Uma mocinha da igreja. Largou a mulher com 4 filhos, sendo que um delas, a menorzinha, tinha problemas de saúde. Era retardada, em outras palavras. Nós vimos a mão de Deus cair sobre cada um deles, porque se julgaram acima e queriam prejudicar um homem que estava inocente. Cuidado ao se levantarem contra um pastor. Toda a atenção está aqui? Cuidado ao se levantarem contra um ministério. É muito perigoso. Você tem que saber muito bem o que você está fazendo. Porque a mão do Senhor, ela vem e vem como ordem mesmo. É a lei do Senhor que desce. Ele é amor, mas ele não se deixa escarnecer. Ok? O título dessa mensagem pode parecer meio ofensivo. Vocês vão falar, uau, o que é isso? Mas o nome dela é esse mesmo, não tem outro. É ódio santo. Ódio santo. Aí você vai me dizer, uau, pastora, mas o que é isso? Queridos, enquanto nós não compreendermos, nós não aprendermos a amar como Deus ama, nós não vamos conhecê-lo na profundidade. Enquanto nós não odiarmos como nosso Deus odeia, nós não vamos conhecê-lo na sua profundidade. Nós não vamos conhecer o caráter de Deus. O caráter de Deus é forte. Ele é um Deus poderoso, ele é um Deus justo. Ele não se deixa escarnecer. E de forma alguma. Quando ele diz, é isso, não adianta querer alguém trocar. Quando Deus levantou aquele homem ali e essa mulher aqui, para começar esse ministério aqui, ele levantou assim, arrancando de um lugar e colocando em outro. Não adianta alguém tentar tirar esse ministério, porque foi Deus que deu. E ai daquele que se levantar. Isso é um aviso muito claro para todas as potestades que tentam, de uma forma ou de outra, querer jogar coisas, minando o ministério. Eu quero dizer uma coisa, sinto muito por quem tentar fazer uma coisa assim. Sinto muito, porque a mão do Senhor é forte. Abra comigo em Provérbios 6, e vocês vão ver de onde foi que eu tirei tudo isso, porque precisa, né, ter respaldo bíblico, porque não se pode falar simplesmente por falar. Existe um respaldo bíblico muito claro. Provérbios 6, de 16 a 19. Diz assim, estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª, a sua alma abomina. Então, quais são elas? Olhos altivos, língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Então, eu fui quebrar isso aqui em pedacinhos, para a gente poder mastigar bem a palavra de Deus. Então, diz assim, essas 6 coisas o Senhor, o que diz aqui? Aborrece, né? Mas lá na frente eu vou ler para vocês toda a definição e, de repente, eu posso até ler logo agora. Olha, que diz assim, odiar no grego é odios, ofender, detestar, perseguir.